Se investir é coisa de rico, eu nem deveria ter começado. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar por que essa grande mentira de investir é coisa de rico atrapalha a vida do cidadão de bem, que é melhorar a vida financeira e mais. Vou te mostrar quando eu comecei, por onde eu comecei e com quanto eu comecei a investir. Esse mito de que investir é coisa de rico, ele entra na nossa cabeça de uma forma muito sutil. Isso é chamado de vieses inconscientes, ou seja, coisas que a gente escutou ao longo da nossa vida e que a gente vai replicando até se tornar verdade pra gente e que na verdade não é. Na verdade não é aquilo que acontece. Eu vou te dar um exemplo. A infância inteira você escutou seus pais falando, por exemplo, que tinham lá dificuldade financeira, frases jogadas lá no almoço do tipo, rico é tudo ladrão, esses políticos ricos aí, tudo só rouba, rico não é feliz, ou então até uma má interpretação daquele mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, só olha o lado do rico, do lado do ter o dinheiro como sendo uma coisa ruim. Isso vai sendo repetido tantas e tantas vezes na sua cabeça, você acaba assumindo que isso é ruim, que ter dinheiro é algo ruim, que investir, que querer melhorar a sua vida financeira é algo ruim. O Morgan Housel vai dizer lá no livro dele, A Psicologia Financeira, que muito mais do que matemática, a nossa relação com o dinheiro, a nossa vida financeira, ela está baseada nas nossas decisões que vêm do nosso comportamento, que vêm das coisas que a gente ouviu, que vêm dos reflexos que a gente traz dos nossos pais. Então, a primeira coisa para a gente começar a vencer esse mito de que investir é coisa de rico, é a gente ter noção, é a gente ter consciência desse viés de que o ter o dinheiro por si só não é uma coisa ruim. Ele pode ser uma coisa muito boa, ele pode proporcionar coisas para você e para sua família, ele pode te ajudar, eu trabalho lá na igreja e tal, numa caridade maior, ou seja, o dinheiro por si só, ele é uma ferramenta, e como ferramenta é você que dá o destino para ele. Então é você que vai dizer se você usa essa ferramenta para uma coisa boa ou uma coisa ruim. Outra coisa que a gente tem aqui que acaba colaborando para essa mentira aí do dinheiro é coisa de rico, investir é coisa de rico, é que a gente não tem uma educação voltada para a parte financeira. A gente vai lá para a escola desde os 8 anos, lá na primeira série, até os 17, 18, quando você sai do ensino médio, você vai para a faculdade ainda, você ainda fica mais 3, 4, 5, 6, se for médico, uns 10 anos lá ainda na faculdade estudando, e hora nenhuma você tem um ensino voltado para dinheiro, um ensino voltado para a vida financeira, para te ensinar a mexer com o dinheiro, para te ensinar o que é de verdade, não o cálculo ali só do juro composto, mas o que é o poder dos juros compostos ao longo do tempo, o que é ganhar dinheiro, receber dinheiro. Eu não estou falando de dar troco não, tá gente? Estou falando de investir, de ter rentabilidade, de perder dinheiro ao longo do tempo para a inflação, de ter uma rentabilidade real, de diversificar suas fontes de renda, de diversificar o seu patrimônio num país diferente, num investimento diferente, de o que é renda fixa, o que é renda variável, ou seja, sobre dinheiro de verdade, sobre o mundo financeiro, sobre as coisas como funcionam, sobre como um negócio é gerido, sobre como você tem que administrar toda essa parte financeira. A gente não tem isso nas escolas e para mim isso é um gap gigantesco, é necessário ter, as pessoas precisam estudar isso, porque senão quando a gente chega ali na vida adulta a gente não está preparado para isso. Outra coisa que eu acho também colabora para isso é a questão do sistema financeiro. O sistema financeiro nosso, e aí não estou aqui como é que chama aquele negócio lá que faz alarde, sei lá o que, alarmista, não. É fato da realidade. O que o sistema financeiro não quer? Que as pessoas tenham essa educação financeira. Por quê? Porque é mais fácil lucrar em cima das pessoas que não sabem. Ou seja, eu vou lá e empresto meu dinheiro para o banco colocando na poupança, ele está pagando menos do que o governo pagaria ali na Selic, no rendimento ali diário, e em compensação, quando eu preciso do dinheiro do banco, se eu não entendo do mundo financeiro, se eu não entendo como as coisas funcionam, eu vou lá e pego uma taxa de 4, 5, 6% ao mês, sendo que ele está me pagando meio. E aí, com isso, eu estou só tomando ferro e o banco ganhando muito dinheiro. É por isso que negócios de banco no Brasil dão muito dinheiro. Veja aí, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, são todos bancos gigantes que lucram em cima de spread bancário ali. Claro que tem outros produtos deles lá e tal, mas boa parte do rendimento deles também é juros, é empréstimo, é spread que eles cobram ali terceiro. Então é mais interessante para o banco, é mais interessante para o sistema que você, que eu não entendamos muito sobre dinheiro e que a gente faça várias cagadas financeiras na nossa vida, como, por exemplo, não pagar a fatura do cartão de crédito em dia, que aí ele vai ganhar em cima da gente um juro em cima do dinheiro que a gente já gastou. Beleza? Agora, passar essas 3 coisas que fazem você entender que isso é uma realidade, investir é só coisa de rico, se você entende essas 3 coisas, você passa, putz, realmente, isso aí é uma mentira. Não faz sentido, investir não precisa ser só para rico. Eu, Santiago, não fui rico, não nasci em berço de ouro. Quem é mais próximo aqui conhece um pouco da minha história, da minha casa, como minha mãe lutou ali para criar eu e meus 2 irmãos.
minha mãe e meu pai separados, né? Então minha mãe que educou a gente no final do dia, ela que estava ali, claro, meu pai deu apoio, meu pai estava presente na medida do possível, mas minha mãe é que foi ali aquela cara, aquela frente ali com a gente. Então ela educou a gente para isso e a gente nunca teve uma vida muito abastada, com muito dinheiro, muita coisa. Mas eu, ali nos meus 17 anos, quando eu estava na faculdade ali, na verdade 17 não, 2017, eu já estava mais velho, né? Eu já estava ali com meus 20 e poucos anos, sei lá, alguma coisa assim. Então eu resolvi começar uma vida de investimento, eu resolvi começar a aprender sobre isso. Eu tinha ouvido falar numa aula de economia financeira, de engenharia financeira, para falar a verdade, e aí com isso eu fui querendo aprender mais, querendo entender mais. O meu primeiro investimento, quando eu comecei, ele foi um investimento em renda fixa. Vou até colocar aqui o print para vocês, exatamente sei lá como é que chama aquele negócio lá, do Tesouro Direto, aquele bloquinho lá que mostra quanto que eu investi, quando que eu investi, isso lá em 2017. Foi 400 e poucos reais no Tesouro Selic ali, eu não lembro se foi inflação, se foi o que foi, mas foi um Tesouro Direto. Por quê? Não é um valor muito grande, eu não comecei com milhares de reais, eu comecei com aquilo que eu tinha. Era uma fase bem difícil, eu estava na faculdade, eu não trabalhava, então o dinheiro que eu tinha era o dinheiro de... Não trabalhava formalmente, na carteira assinada. O dinheiro que eu tinha era o dinheiro de pesquisa que eu fazia na faculdade, eu tinha bolsa, e o dinheiro de trabalhar no DA, que é o diretório acadêmico lá da faculdade, eu fiz o Unifei, então eu trabalhava lá servindo cerveja à noite e tal. Então era esse dinheiro que eu tinha, e com esse dinheiro eu juntei alguma coisa e comecei a investir. Comecei com pouco, isso foi crescendo, foi virando uma bola de neve, comecei ali na renda fixa, depois fui para a renda variável. Então assim, você precisa começar de algum lugar. Normalmente as pessoas não começam porque elas têm uma desculpa assim, não sei por onde começar. Tá bom. Se essa é a sua desculpa, nós vamos vencer ela agora. Você pode começar, eu vou te dar 3 exemplos aqui para onde começar. Quase todo mundo tem uma conta do Nubank hoje. E se não tem uma conta do Nubank, tem alguma conta de outro banco digital. Vai lá no seu banco digital, pelo amor de Deus, mas vai num banco sério, sei lá, tô falando no Nubank ou Inter, alguns bancos que são assim maiores, não vai num banco tipo Master, não. Você está prometendo umas coisas absurdas, de um dinheiro absurdo, muita rentabilidade, não entra nisso aí não, beleza? Só para não ter uma cagada, fala assim, não, Santiago me falou para entrar nessa cagada, e de jeito nenhum eu tô dando uma recomendação aqui, tá? O que eu tô falando é exemplos do que você pode fazer, faz se quiser. Vai lá no Nubank, entra lá na caixinha, pega o dinheirinho que você tem lá que entrou para você no mês e fala assim, ó, 10% do meu dinheiro eu vou pôr aqui na minha caixinha e aí eu vou começar a guardar. Começa a investir para você ter essa sensibilidade, entender como funciona. Vai estudando mais para ter mais conhecimento dos produtos, sabendo qual o próximo passo que você vai dar, qual é a próxima coisa que você vai seguir. Segue aqui o canal para você ver mais algumas coisas que eu vou ir falando sobre investimentos, que aí você vai aprendendo mais, ganhando mais maturidade, ganhando mais intimidade nessa relação com o dinheiro, e aí você vai investir um pouquinho melhor. Outra coisa que você pode fazer é como eu, ir lá no Tesouro Direto, começar pelo Tesouro Selic, que aí Tesouro Selic é um título que você está emprestando dinheiro para o governo e no final do dia você pode sacar a qualquer hora, claro, qualquer hora que seja dia de semana, o governo tem a obrigação de recomprar esses títulos, você vende lá, você pega seu dinheiro de volta, mas você vai estar tendo uma rentabilidade daquele dinheiro lá. Ah, Santiago, isso aí eu já faço, tal, já tenho alguma coisa, mas eu quero algo mais sofisticado. Cara, que tal começar então a mandar dinheiro para fora, para os Estados Unidos e tal, ou para investir em ETFs irlandeses, alguma coisa assim. Tem a Avenue, que ela é uma corretora feita para brasileiros, na verdade, né? Então ela tem uma plataforma em português, ela tem, tô ganhando nada da Avenue para falar isso aqui não, tá? Ela tem suporte lá em português, que é até muito bom, então você pode ir lá e começar a mandar, fazer remessas de dinheiro para você investir no exterior, que você também já começa a diversificar, tirar o dinheiro do Brasil, não ficar com todo o dinheiro num lugar só, já que você trabalha aqui, vive aqui, mora aqui, e ainda vai ter todo o seu dinheiro aqui, não faz tanto sentido assim. Então, são 3 exemplos de coisas simples, de lugares que você pode começar. Tá bom, sei onde começar, porém, será que é a hora de eu começar, Santiago? Vou mandar meu dinheiro lá para a Avenue, vou comprar uma ação lá fora, mas eu vi aqui que as ações estão tudo muito altas, o Ibovespa está lá batendo recorde, o S&P está batendo lá recorde, para quem não sabe, Ibovespa e S&P são os índices de investimento do Brasil e dos Estados Unidos, né? Um dos índices dos Estados Unidos. Cara, vamos lá. O agora está caro, o agora está perigoso, ou vou esperar a próxima queda? Não adianta de nada. Você precisa começar. Por quê? Se você ficar esperando isso, vai passar 1, vai passar 2, vai passar 3, vai passar 5 anos e você não sai do lugar. Então você precisa começar a tomar essa iniciativa. Vou te dar um exemplo numérico. Vou pegar aqui o Pedro e o Paulo, né? Vamos fingir lá com o Pedro e Paulo lá da igreja, né? São Pedro e São Paulo, sabe? Tem festa dos dois e tal. Então vamos lá, São Pedro e São Paulo resolveram começar a investir. Aqui eu tratei só de Pedro e Paulo, tá? Mas eu pensei nisso por causa deles. São 2 amigos, eles estão trabalhando ali junto, cada um ganha seu dinheirinho. E aí Pedro pensou assim,
estou ganhando um dinheirinho, acho que eu vou começar a investir. Mas eu tenho pouco, vou começar a investir com pouco, R$200 por mês. Então Pedro foi lá e começou e ele investiu todos os meses R$200 por 15 anos. Já o Paulo, ele pensou assim, não, R$200 é muito pouco, não vou começar agora não. Eu vou esperar eu ter uma condição financeira um pouquinho melhor. Eu ganhar uma promoçãozinha, quando eu tiver R$400 para investir por mês, eu começo. Só que aí Paulo demorou 6 anos para começar, ou seja, ele vai investir 6 anos menos que Pedro. Para a gente ter a mesma janela, então, Pedro está investindo por 15 anos, Paulo está investindo por 9 anos. O que vai acontecer? Estou colocando que eles tiveram ao longo desse tempo aí 10% de rentabilidade ao ano, fixa, sempre igualzinho. Pedro vai ter investido R$200 por 180 meses, Paulo R$400 por 108 meses. Bom, o que Pedro vai ter? Pedro vai ter colocado R$36 mil, vai ter rendido para ele 43.700, no final do período ele tem 79.700. Paulo vai ter aportado 43.200, aportou mais do que Pedro. Ele vai ter no final 68.200, tem menos dinheiro no final do que Pedro, e o rendimento dele foi só 25 mil. Menos do que rendeu de Pedro. Pedro colocou menos dinheiro do que Paulo, Pedro tem mais dinheiro no final. Qual que é o efeito aqui? O tempo. Pedro começou, é o que você precisa. Você precisa começar, você precisa tirar a bunda da cadeira e fazer a primeira ação de investir. Porque o tempo que passou, até uma frase famosa que fala isso, né? O melhor dia para começar a investir foi ontem, segundo melhor é hoje. Pior é daqui a muitos anos. Próximo melhor é amanhã. Você precisa começar, beleza? Se eu começar na hora errada, Santiago, tem algum problema? Não tem problema. Não tem problema se você vai começar no topo, você vai começar no fundo, não tem problema. Tem até um estudo famoso que vai falar disso, até peguei o nome aqui para vocês, é um estudo do, desculpa se o nome do cara estiver errado, mas é Nick Maggiulli, que ele vai fazer lá exatamente o custo do dólar, né? Então assim, a diferença de uma pessoa estar aportando todo mês sem tentar adivinhar o preço do mercado e da pessoa que acertou só os melhores momentos, ou seja, ela só entrou lá no fundo. Ele mostra numa janela de longo prazo, aí 40 anos, que em 70% dos períodos de 40 anos, quem era consistente venceu. Agora, se esse gênio do time, esse cara aí que é um gênio, que é uma máquina, que acertou todas as vezes o fundo do mercado, errou só 2 vezes, só 2, o cara consistente ganhava em 97% das vezes. Só 2. Ou seja, você teria que ter acertado todos os fundos do mercado nos últimos 40 anos para você ter certeza que você ia performar melhor. Isso não vai acontecer. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue adivinhar tudo. Não é possível você fazer isso. Consegue entender? O importante é você começar e repetir o processo do básico. A regra de ouro é, vou aportar com consistência. Todo mês eu aporto um pouquinho. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, que isso vai gerar um montante que vai fazer você ganhar mais dinheiro lá na frente, você ter um patrimônio relevante. Bom, só para a gente acabar aqui, então, agora está na hora de dar o próximo passo. O que é o próximo passo? Primeiro, você precisa vencer aquele viés inconsciente que você tem ali, que é o de que investir é só coisa para rico. O primeiro passo para vencer o viés é tomar conhecimento disso. Está tomando conhecimento aqui, está vendo o vídeo, está aprendendo, já está vencendo. Segunda coisa é a falta de educação financeira que impede das pessoas começarem a investir. Cara, se você chegou até esse ponto do vídeo, você já está buscando algo em relação a uma educação financeira. Claro que você pode buscar muitas outras coisas, tem várias pessoas que falam coisas aqui no YouTube gratuito, tem cursos que você pode comprar para aprender mais sobre investimento. Pode continuar seguindo o canal aqui, vendo outros vídeos que eu também vou estar falando mais sobre dinheiro, ou lá no Instagram também, vou deixar o link aí nessa descrição, tal, que você pode ver sobre isso. E a próxima coisa é, superei a educação financeira, comecei a aprender mais, tirar a bunda da cadeira. É como realmente fazer uma ação, começar a investir, tomar a ação de fazer o primeiro investimento. Esse mês, criar o plano para o próximo mês, para o mês seguinte, para toda vez que está entrando dinheiro, você separar o valor que você vai colocar lá para os seus investimentos. Beleza? Santiago, comecei a investir com um pouquinho. Posso ir aumentando? Vai aumentando, deve aumentando. Tem até um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre a importância de você aumentar seus aportes ali com o tempo e aumentar o valor, que essa primeira corrida até os 100 mil é uma coisa importante. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, então que você poder assistir lá também. Show? Forte abraço e até o próximo vídeo.